Saudações, eu sou o Android. Nesse vídeo eu vou fazer os personagens que o Predador caçaria. Então quem deu a sugestão vai estar na descrição. Chega de enrolação e vamos lá. Batman. Sim, eu sei que tem uma história que eles chegaram a se encontrar e o Predador quase matou o Batman, mas não deixa de ser interessante, porque Batman é uma das mentes mais inteligentes da Terra, um formidável detetive, um artista marcial que conhece mais de 100 artes marciais, com certeza um prato cheio para o Predador. Agora, em relação à luta, de fato, talvez acontecesse o que aconteceu nas histórias em quadrinhos, ou não, porque hoje em dia ele tem a Justice Buster e a Hellbats, que poderia dar cabo do Predador. Steven Universo. Tá, aí o Predador talvez quisesse caçar ele por ele ser um híbrido de humano e Jen, mas muito possivelmente ele se desapontaria, seja porque o Steven consegue sim derrotar o Predador, ou porque talvez ele desistisse da caça porque Steven ia tentar convencê-lo com diálogo e ele ia achar que isso é coisa de fracote. Justiceiro. Cara, ia ser interessante pra caramba, porque o Predador muito possivelmente perseguiria Frank Castle porque ele matou várias pessoas e consideraria uma presa formidável e interessante de lutar. Com o Predador tendo um pouco mais de vantagem por causa dos seus armamentos, talvez poderia dar um golpe fatal em Frank Castle, mas o Frank poderia facilmente encher o bucho dele de bala. John Constantine, tudo bem que ele não é um personagem tão pé no chão e facilmente deve ser o personagem mais poderoso dessa lista, mas eu decidi colocar ele porque, bom, é interessante o Predador encarar um cara safo como o John Constantine, que enganou até mesmo o diabo. Eu acho que é um prato cheio pra ele, mas é óbvio que o Predador não tem chance contra John. Robocop. O Predador muito possivelmente caçaria ele por ele ser uma mescla de homem e máquina, o que seria um oponente formidável e um troféu bem valioso. E nessa luta, muito possivelmente, o Robocop seria abatido, porque ele não é tão ágil e não conseguiria acompanhar os movimentos do Predador. Mas é claro que ele causaria bastante dano antes de cair. Mutano, eu fiquei com sérias dúvidas se ele é um personagem pé no chão ou não, mas enfim, o Predador teria interesse em caçar o Mutano porque ele é um humano capaz de se transformar em qualquer criatura e até outros alienígenas, bastando apenas ele ter contato. E é claro que ia ser uma luta bem formidável, mas indiscutível que o Mutano muito possivelmente abateria o Alien. E se o Predador for classificado como um animal, entre muitas aspas, muito possivelmente o Mutano poderia se transformar ele na próxima aventura. Demolidor, com certeza o Homem Sem Medo talvez chamasse a atenção do Predador porque ele é um oponente pé no chão e talvez ele fique sabendo da fama dele não ter medo, então possivelmente seria um oponente que não recuaria no combate e seria bem difícil o Predador conseguir acertá-lo por causa dos seus sentidos ampliados e muito possivelmente ao final da luta ele seria obrigado a fazer aquele seppuku dele. 007. Cara, isso ia ser bem interessante, o maior espião do mundo sendo caçado pelo Predador. Ele seria bastante safo, teria que evitar as investidas do Predador e é claro que ele teria que vencê-lo apenas na estratégia, porque no combate físico aí o Predador leva melhor. Viúva Negra. Sim, eu coloquei ela depois do 007 de uma forma proposital, mas enfim, a maior espiã do mundo e uma das assassinas mais perigosas do universo Marvel seria caçado pelo Predador e teria bastante dificuldade. Mas ao julgar pelos seus equipamentos e o que ela já enfrentou nessa vida, muito possivelmente ela conseguiria virar o jogo e derrotar o Predador. Exterminador, com certeza a sua fama de mercenário, assassino e meta-humano muito bem treinado chamaria a atenção do Predador. Aí seria uma luta épica entre Slade e o Predador, que sim, Slade muito possivelmente conseguiria evitar as investidas do Predador e se eles entrassem em combate físico, com certeza o Slade vence o Predador. Wolverine, eu acho que o Predador possivelmente decidiria caçá-lo, porque ele é um mutante com instinto animal e homicida, sem falar que ele tem fator de cura, então isso talvez seja interessante para ele. E eu acho que é indispensável mencionar que os sentidos apurados do Wolverine poderiam pressentir o Predador, e muito possivelmente o Wolverine venceria por causa do seu esqueleto de adamante e fator de cura que é infinitamente melhor que o do Predador. T-800 ou Exterminador do Futuro, uma luta bem épica, interessante, com o Predador tentando destruir um robô enviado do futuro para o passado e com certeza ia ser uma batalha épica. Sarah Connor, só tava falando do Exterminador do Futuro, é claro que eu não poderia esquecer de mencionar a Sarah, que simplesmente seria caçada pelo Predador, mas como ela se preparou para o pior, ela simplesmente conseguiria reverter o jogo, ou seja, a caça virou o caçador. Karate Kid, não é o Karate Kid da Sessão da Tarde, que o Sr. Miyagi e tal, não, esse aqui é um personagem da DC Comics pertencente à Legião dos Super-Heróis. Ele é considerado o melhor artista marcial de todo o universo, porque ele aprendeu todas as artes marciais existentes em todo o universo, inclusive aquelas que foram esquecidas pelo tempo, ou seja, qualquer arte marcial que existiu, existe ou ainda vai existir, ele conhece. Sem falar que ele tem a habilidade de identificar pontos fracos, ou seja, um prato cheio pro Predador, mas é claro que ele teria uma luta épica, mas no final o Karate Kid sairia melhor. Ripley da franquia Alien. Assim como a Sarah Connor, ela simplesmente se preparou para o pior, se tornando uma mulher bem perigosa que também poderia reverter o jogo, fazendo que a caça se torne o caçador. E também convenhamos que é mais fácil matar um predador do que matar um xenomorfo. Homem-Aranha. Essa luta seria bem interessante, diga-se de passagem, porque o Homem-Aranha não seria pego desprevenido por causa do sentido da aranha, sem falar que a força e a durabilidade dele acabariam com o Predador no combate físico. Rorschach. Essa luta seria até bem interessante, porque o Predador caçaria o Rorschach, que é um dos maiores investigadores e mentes do seu universo,
Além disso, a luta seria meio complicada, com o Rorschach possivelmente perdendo para o Predador. Kraven, o caçador. Isso ia ser bem interessante, os dois lutando para ver quem é o maior caçador do mundo, e ainda por cima eles tentando driblar e pegar os outros pelas armadilhas, aí no combate físico inevitável possivelmente daria um impasse. Kyber, o caçador. Sim, foi proposital eu ter colocado ele depois do Kraven, mas assim como o Kraven, ele simplesmente competiria com o Predador para ver quem é o maior caçador da galáxia, ou pelo menos do universo, e também para ver quem tem o melhor arsenal de técnicas, mas possivelmente o Predador poderia vencer, porque ele demonstrou ter bem mais feitos, ou ele poderia ser abatido pelo Neurotoque Pestanoso, quer dizer, se ele tiver Neurotoque Pestanoso, obviamente. Ra's al Ghul. Com certeza o Predador iria atrás dele porque ele é um guerreiro que viveu séculos e séculos, tem séculos de experiência, e isso seria uma luta interessante para o Predador. Mas possivelmente Ra's al Ghul poderia tentar derrotar o Predador pela sua perspicácia e inteligência, sem falar de sua experiência em combate, e atacá-lo num ponto vital. Mas o Predador vencer também não é um resultado impossível. Treinador. Um dos adversários que o Predador teria bastante dificuldade de enfrentar, pois o treinador tem memória e reflexos fotográficos, ou seja, ele poderia copiar as habilidades do Predador e assim combater fogo com fogo, além dele ter a junção de habilidade ou os heróis como Capitão América, Homem-Aranha, Demolidor, não lembro se o Shang-Chi também tá, Viúva Negra, Gavião Arqueiro e etc. Rambo, pra ser sincero, não teria tanta diferença do filme do Predador, porque ele faria mais ou menos a mesma coisa que o Arnold Schwarzenegger fez para derrotar o Predador, então faria armadilhas, se camuflaria, iria enfrentá-lo no corpo a corpo e possivelmente encheria um mardito de chumbo. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo, comente, dê seu like, dê sugestões de que vídeo vocês querem ver aqui no canal. Também não esqueçam de ativar as notificações e deixar o vídeo like caso goste dos meus vídeos. Então, sou o Jorge, tchau.